Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. Carta de hoje. Até que ele nos encontre. Olá, meu nome é Clara, tenho 16 anos e... Bom, eu não sei se isso que eu vou contar é uma história de terror, como as pessoas costumam chegar até vocês. Talvez não tenha fantasmas, nem aparições ou bonecas amaldiçoadas. Mas eu juro que o medo que eu senti foi o mais real de toda a minha vida. Eu vou tentar contar do começo. Meu pai desapareceu quando eu tinha 4 anos. É meio estranho dizer que ele desapareceu, porque tecnicamente ele só foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Mas minha mãe dizia que ele nunca faria isso sem avisar, de jeito nenhum. A polícia procurou, algumas matérias saíram no jornal, mas nada, nenhum sinal. A última imagem dele é uma câmera de segurança de um posto de gasolina. Ele abasteceu o carro, sorriu para o frentista e foi embora. E nunca mais o vimos. Depois disso, bem, a vida seguiu. Minha mãe passou por um luto que não dá para explicar. Teve depressão, emagreceu demais. Eu não entendia na época, mas hoje eu percebo que ela não só perdeu o marido, ela ficou com uma criança pequena para criar sozinha e uma sensação de que algo muito errado tinha acontecido. Foi quando eu tinha 7 anos. Ela conheceu o Jorge. Ele era simpático, no começo era. Tinha um cheiro forte de colônia e vivia fazendo piadas bobas para me fazer rir. Trabalhava numa oficina de carros, me dava chocolate, levava gente para comer pastel na feira. E minha mãe, bem, ela sorria de novo. Isso foi o mais estranho. Ela sorria. E eu não tinha coragem de achar aquilo errado. Eles casaram 1 ano depois. E aí o Jorge foi mudando. Primeiro vieram os silêncios longos, depois os comentários maldosos, depois os gritos. Ele nunca me bateu, não diretamente, mas jogou meu celular na parede uma vez, porque eu demorei a responder uma mensagem. Já empurrou minha mãe na cozinha, tirou o carro dela e escondeu a chave. Começou a beber todo dia. Voltava do bar com olhos vermelhos e um jeito de andar torto, como se o mundo todo tivesse feito algo contra ele. E o pior, dizia que a gente deveria agradecer por ele não perder a cabeça de vez. Bem, com 13 anos eu comecei a trancar a porta do meu quarto. Com 14, dormia com uma tesoura embaixo do travesseiro. Com 15, planejei minha primeira tentativa de fuga. Mas a minha mãe chorou tanto, ela me pediu tanto. Só mais um tempo. Disse que ele ia melhorar, mas ele nunca melhorou. O último episódio foi há 2 semanas. Minha mãe esqueceu de comprar o cigarro dele. Só isso. Ele jogou uma cadeira na parede e quebrou a louça inteira da cozinha. Ficou berrando que estava cheio de mulher ingrata nessa casa. E que qualquer dia ele resolvia tudo isso de uma vez só. Minha mãe trancou a porta e chorou abraçada comigo. Eu tremia, eu chorava, soluçava, tremia. Mas dessa vez ela não disse que ele ia melhorar. Ela só disse: precisamos sair daqui antes que ele resolva o que quer dizer tudo isso que ele diz. E foi aí que montamos um plano. Esperamos ele sair para o bar. Ele sempre ficava até tarde nas sextas.
Colocamos um mínimo de roupas em 2 mochilas. Pegamos meus documentos, o dinheiro de mamãe, escondemos o celular antigo dele que ela ainda tinha guardado e fomos para a casa de uma amiga dela, a Patrícia, uma mulher incrível, viúva também, com uma filha pequena. A casa dela ficava num bairro afastado, sem muito movimento. Ela disse que poderíamos ficar lá até minha mãe transferir o emprego para outra cidade. Ia demorar, 1, 2 semanas. Era perigoso, mas, bem, parecia um plano simples. Mas eu não conseguia respirar direito. Faltava-me ar, porque em todo canto que eu olhava, parecia que o Jorge ia aparecer. Tinha certeza que ele ia descobrir. O telefone da casa tocava e eu gelava. Uma buzina na rua fazia meu coração disparar. Uma vez, ouvi batidas fortes no portão e quase desmaiei. Era só um entregador de água, mas o medo, o desespero. O medo era o mesmo de quando eu ouvia os passos dele bêbado pelo corredor da casa. Minha mãe começou a dormir mal. Já dormia mal há algum tempo. Comia pouco. Patrícia dizia que a gente precisava relaxar, que ele jamais iria imaginar onde estávamos, que era só questão de tempo para tudo começar a se resolver. Mas ele começou a ligar. Eu não sei como ele conseguiu meu número novo, ou talvez fosse só sorte dele, mas eu recebi uma mensagem de um número desconhecido. Você acha que pode se esconder de mim? Hã? Eu sempre encontro. Mostrei para minha mãe. Ela ficou pálida. Desligamos todos os celulares. Compramos chips novos. A Patrícia emprestou um celular dela que era quase uma relíquia, sem internet, só para emergências. E mesmo assim, a sensação de perseguição aumentava a cada dia. Ontem à noite, ouvi passos do lado de fora da casa. Fiquei paralisada na cama. Alguém parou em frente à janela do quarto. Ficou ali, respirando, como se soubesse que eu estava acordada, mas não disse nada. E foi embora. A mãe da Patrícia disse que podia ter sido algum vizinho curioso, mas no fundo eu sabia. Eu sentia que era ele. E agora, agora a gente precisa sair daqui. A minha mãe conseguiu um contato em outra cidade. Alguém disposto a nos alugar uma casa, sem perguntas. Vamos embora amanhã, no começo da tarde. Eu só preciso aguentar mais uma noite, só mais uma. Se eu conseguir enviar essa carta antes, eu espero que vocês leiam. Porque talvez essa seja a última coisa que eu consiga contar antes que ele nos encontre. Carta 2. Eu disse na carta anterior que só precisava aguentar mais uma noite. Só mais uma. Bom, essa noite chegou. Eu não dormi. Eu fiquei deitada com a mochila pronta ao lado da cama, ouvindo qualquer som fora do normal. Minha mãe também não dormiu. Fiquei sabendo depois que ela passou a madrugada inteira na cozinha com a Patrícia, tomando chá e olhando pela janela a cada 5 minutos. Às 6 da manhã, começamos a nos preparar. Íamos pegar um ônibus interestadual às 3 da tarde. Destino, uma cidade que eu não posso dizer o nome. Pequena, longe, segura. Um recomeço. Mas às 7h24 da manhã, o Jorge ligou no telefone fixo da casa. Sim, no fixo. O telefone tocou 3 vezes. Minha mãe correu e tirou do gancho antes que alguém mais atendesse. Ela ficou muda, só respirava. A Patrícia e eu observávamos de longe. A tensão era um bicho de 3 metros no meio da sala. Minha mãe desligou.
Disse que ele sabia. Que ele tinha falado o nome da Patrícia, o nome da rua e o pior, perguntou como a filha dela estava dormindo tão tarde, já que normalmente ela acorda cedo para ver desenho. Ele estava lá fora. A Patrícia ligou para a polícia imediatamente. Disse que estávamos sendo ameaçadas, que o homem era agressivo, que já havia boletins de ocorrência. A atendente foi educada, mas fria. Disse que uma viatura passaria em breve para averiguar. Em breve. Essas duas palavras pareceram uma sentença de morte. A Patrícia trancou todas as portas. Pegou uma faca, eu abracei minha mãe. O tempo parecia parado. Nenhum som fora o das batidas aceleradas no meu peito. 10 minutos, 20, 30, nada da polícia. E então, alguém tocou a campainha. Foram 2 toques. 1, 2, silêncio. A Patrícia espiou pela fresta da cortina e ficou branca. Ela ficou branca porque ele, o Jorge, estava ali, em pé, na calçada. O Jorge. Ela não viu uma arma, mas viu o olhar. O olhar de quem já não tem mais nada a perder. Minha mãe pegou o celular da Patrícia e ligou de novo para a polícia gritando. E enquanto isso, o Jorge... Bem, ele começou a andar pela frente da casa. Parou em frente à janela do meu quarto. Depois foi até o carro da Patrícia e chutou o pneu. Depois voltou à porta e começou a falar. Vocês acham que pode fugir de mim? Hã? Vocês acham mesmo que vão viver felizes longe daqui? Eu sou a única coisa real que vocês têm. E as palavras dele, as palavras pareciam um veneno jogado contra as paredes. E então ele fez algo que me congelou por dentro. Ele sorriu. Não um sorriso feliz, mas aquele sorriso que você vê em filme de assassinato. Aquele sorriso frio, orgulhoso, como quem diz... Eu venci. Ele deu 2 passos para trás, abriu os braços. Pode chamar quem quiser. Polícia, vizinho, padre, o que for, eu não vou sair daqui. Eu vou ficar parado aqui, esperando vocês saírem. Uma hora vai sair, e aí vamos conversar. A Patrícia trancou o portão com cadeado. Minha mãe ficou segurando a faca como se fosse um escudo. E eu sentei no chão e comecei a chorar. A polícia chegou 45 minutos depois. 45 minutos. E quando a viatura encostou, o Jorge já tinha sumido, evaporado. Contamos tudo. As ligações, as ameaças, a presença dele ali, a perseguição. Mas os policiais disseram que, bem, sem o flagrante ou medida protetiva em vigor, não podiam fazer muita coisa. Um deles ainda perguntou: vocês têm certeza que era ele? Hã? Porque não tem câmera nessa rua, não é? Minha mãe olhou para o policial com um cansaço no rosto que eu nunca vou esquecer. Era um cansaço que dizia: não adianta, ninguém escuta. Decidimos não esperar o horário do ônibus. Pegamos as mochilas, ligamos para um táxi e fomos direto para a rodoviária. Pegamos o primeiro ônibus com vaga, fosse para onde fosse. No trajeto, minha mãe cochilou encostada no meu ombro. A Patrícia ficou mandando mensagem de apoio. Disse que depois mandaria nossas coisas por correio,
com bastante cuidado. E eu fiquei olhando pela janela, com o coração pulando cada vez que vi um carro preto se aproximando. Chegamos no fim da tarde. A cidade era pequena, o ar mais leve, mas o medo ainda morava comigo. Esse medo. Fomos recebidas por uma senhora muito doce, amiga, conhecida da Patrícia. Ela ofereceu abrigo por um tempo que fosse indefinido. O tempo que fosse. Dormi naquela noite como quem não dormia há séculos. No dia seguinte, fomos à delegacia local. Contamos tudo de novo. Pedimos a medida protetiva. E eles prometeram entrar em contato com a delegacia da nossa cidade. Mas até agora, nada aconteceu com o Jorge. E aí, aconteceu algo que eu não esperava. 5 dias depois, minha mãe recebeu uma ligação. Era da delegacia. Eles tinham achado uma coisa. Eles tinham achado um corpo no fundo de um rio. Era o Jorge. Identificaram pelos documentos e uma tatuagem no braço. Segundo laudos, ele provavelmente caiu, bêbado, da ponte e bateu a cabeça nas pedras, sozinho, sem testemunhas. A minha mãe chorou por dias, não de tristeza, mas como se tivesse tirado um peso de 1000 toneladas do peito. E eu ainda não sei o que eu sinto. Alívio, talvez, mas também raiva, porque só quando ele morreu é que nos sentimos vivas de novo. E sabe o que é mais estranho? No dia anterior à morte dele, minha mãe recebeu uma mensagem no celular de um número desconhecido e dizia: "Você nunca mais vai ter que fugir de novo." Só isso. Nunca descobrimos quem mandou. O número nunca existiu de verdade. Mas eu lembro de olhar para a tela e sentir algo estranho. Como se de alguma forma ele soubesse, como se ele tivesse entendido que finalmente a gente ia conseguir escapar. Essa foi a minha história. Se você está ouvindo isso e vive com medo dentro de casa, foge, planeja, pede ajuda, porque o verdadeiro terror não é o de fantasma e nem de monstro que vive no fundo do mar. O verdadeiro terror é o que mora do teu lado e te obriga a fingir que não tem medo. Mas acredite, dá para escapar, dá para viver, dá para recomeçar. Eu sou Clara, essa foi a minha carta. E essa foi a Carta da Meia-Noite.